Glória a Deus. Aleluia. Seja bem-vindo à família da graça. Nós queremos nessa hora convidar você para, junto conosco, meditar na palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, o versículo 25. Mateus, capítulo 13, versículo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 25. Aleluia. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Mais uma vez. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Oremos mais uma vez. Pai, queremos agradecer por tua palavra e nesta hora pedir a unção do teu Espírito para compreendermos aquilo que o Senhor fala conosco nesta noite, Pai. Abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos, quebranta o nosso coração, muda a nossa história. Oramos em nome de Jesus. Amém. Dormir é uma coisa muito boa, e bem-aventurado é o sono do justo. Muitos homens de Deus tiveram experiências tremendas enquanto dormiam. Adão, por exemplo, foi enquanto ele dormia, um sono profundo, que Deus retirou uma de suas costelas e fez dela a mulher. Que coisa maravilhosa é você dormir profundamente e acordar ao lado do seu cônjuge. Eu declaro essa bênção sobre a sua vida, você que ainda não é casado. Jacó se deitou numa pedra. Eu nunca compreendi esse tipo de travesseiro, mas foi com a cabeça sobre uma pedra que ele dormiu e teve a visão de uma escada que ligava a terra ao céu, e por ela subiam e desciam os anjos de Deus. E quando ele acordou, ele estava maravilhado com aquela visão, e ele disse: este lugar não é outro senão a casa de Deus. José teve sonhos, e nos seus sonhos ele viu não somente o destino que Deus lhe reservava, mas também o futuro de toda uma nação. Portanto, dormir na presença de Deus é algo muito maravilhoso. Mas existe uma outra situação para a qual a Bíblia nos chama a atenção, que é o fato de que muitas pessoas estão dormindo espiritualmente. Existe o sono do preguiçoso. Em Provérbios 24, de 30 a 34, está escrito: passei junto ao campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. E eis que tudo estava cheio de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedra estava derrubado. O que tendo eu visto, o considerei, e vendo-o, recebi instrução, um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um salteador, e a tua necessidade como um homem armado. A palavra de Deus fala sobre esse tipo de pessoa, pessoas preguiçosas, pessoas lesas, pessoas que não têm disposição para trabalhar, que não agem com postura no dia a dia, e por isso mesmo sofrem as consequências desta paralisia, desta inércia. Isto não é uma coisa boa, e portanto a gente deve estar atento, porque muitas vezes o que nós estamos vivendo é a consequência do nosso sono. E o sono para muitas pessoas não passa de uma fuga da realidade. O inimigo vem durante a noite, ele não brinca em serviço. Ele vem exatamente quando estamos dormindo, ele não vem quando estamos acordados. Este texto fala de uma situação que
é muito comum, na verdade ela é típica da forma como o inimigo trabalha. Ele trabalha na calada da noite. Eu vi a história de um satanista que estava fazendo um trabalho para amaldiçoar uma pessoa, e este homem acordava de madrugada, ele ficava das 3 da manhã até o amanhecer no lugar onde determinada pessoa passava, amaldiçoando aquele lugar. E aquela pessoa estava dormindo, e quando ela acordava e ia para o trabalho, ela passava por aquele lugar e ali estava uma presença demoníaca. Feiticeiros, feiticeiras, bruxos, pessoas que trabalham com as trevas, fazem isso durante a noite, elas não dormem. E esse texto fala exatamente do trabalho deste inimigo. Ele vem na calada da noite e semeia algo negativo, semeia algo destrutivo no meio de uma lavoura tão bonita. Assim acontece na vida de muitas pessoas. Elas estão dormindo enquanto o inimigo tem destruído a sua casa. Elas estão dormindo enquanto o inimigo tem destruído as suas vidas financeiras. Elas estão dormindo enquanto o inimigo tem destruído a sua saúde física e emocional. Romanos 13, versículo 11 diz: e isso fazei, conhecendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. Portanto, existe também um perigo em dormir. Dormir pode ser uma bênção, mas a palavra de Deus nos fala sobre muitas situações em que as pessoas estão dormindo e com isso dando lugar ao inimigo. Aqui, na verdade, a Bíblia está falando sobre o pior de todos os sonos, o mais perigoso de todos os sonos, que é o sono espiritual. O fato de uma pessoa estar de olhos abertos não significa dizer que ela está acordada espiritualmente. Olhe para quem está do seu lado, veja se ele está de olho aberto ou se ele está cochilando. O fato de estar de olho aberto não significa dizer que esta pessoa esteja acordada espiritualmente. Algumas pessoas chegam a falar enquanto estão dormindo. Eu conheço algumas pessoas que discutem durante o sono. Elas conversam, elas brigam, elas respondem perguntas enquanto estão dormindo. Algumas ocasionalmente se movimentam durante o sono, se levantam durante o sono, caminham na casa dormindo, vão até a geladeira, abrem a geladeira, comem alguma coisa, voltam para a cama, voltam a dormir, mas elas não deixaram de dormir. Se você conversar com elas no dia seguinte e falar para ela do que elas fizeram enquanto estavam dormindo, elas não vão se lembrar. Elas são sonâmbulas, pessoas que caminham enquanto dormem. Algumas pessoas estão espiritualmente em coma. Elas, na verdade, estão completamente amortecidas do ponto de vista espiritual. Elas podem vir à igreja, elas podem participar de reuniões como esta, mas elas na verdade não estão acordadas espiritualmente. O que o Espírito de Deus tem falado ao nosso coração desde o ano passado é que nós precisamos estar despertos, nós precisamos estar acordados, nós precisamos estar conectados, nós precisamos estar ligados e sintonizados em Deus, porque nós podemos estar durante o dia vivendo o nosso dia a dia e não passarmos de vegetais espirituais, de não vivermos, na verdade, a dimensão da conectividade com Deus. Existem alguns exemplos clássicos na Bíblia com respeito ao sono perigoso. O primeiro deles, que eu quero mencionar, é o sono de Jonas. A Bíblia fala em Jonas, capítulo 1, versículos 5 a 6. Então os marinheiros tiveram medo e clamavam cada um ao seu Deus e alijaram ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem. Jonas, porém, descera ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. O mestre do navio, pois, chegou-se a ele e disse-lhe: o que estás fazendo, ó tu que dormes? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. A história de Jonas é uma história clássica. Ela fala do sono de pessoas que não estão dando ouvidos ao chamado de Deus, pessoas que não estão respondendo ao chamado de Deus, pessoas que ouviram a voz de Deus, tiveram uma experiência com Deus, foram impactadas pela presença de Deus, ouviram algum dia a voz de Deus falando ao seu coração, a voz de Deus chamando, a voz de Deus conclamando, a voz de Deus convocando para uma mudança de atitude, para uma nova direção, para um novo caminho. Mas estas pessoas escolheram um outro caminho, e neste outro caminho acharam que estavam fazendo o melhor. Elas foram para uma outra direção, e lá
já se esqueceram do chamado de Deus e dormiram profundamente. Jonas, ali no barco, dormindo no porão, não percebeu as consequências do seu ato insano, porque ali naquele barco ele estava provocando o perigo não somente dele próprio, mas de todas as pessoas que estavam ao seu redor. E não é assim que acontece na vida de um homem quando ele se desvia do caminho de Deus, não é assim que acontece na vida de uma mulher quando ela se afasta do propósito de Deus para a sua vida. Ela não prejudica a si mesma, esse homem não prejudica apenas a si mesmo, mas também aqueles que estão ao seu redor. E então aqueles marinheiros, percebendo a tempestade, começaram a clamar aos seus deuses, cada um com a sua nacionalidade, com a sua cultura, com a sua religião. Todos estavam orando, todos estavam bradando aos céus, todos estavam clamando a algum tipo de Deus, mas Jonas estava dormindo. O único que conhecia o Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, estava no porão, dormindo. Então aquele homem, o mestre do navio, chega para Jonas e diz: acorda, acorda, o que você está fazendo? Todos nós estamos aqui desesperados, estamos clamando aos nossos deuses. Clama ao teu Deus, quem sabe ele não tem a misericórdia de nós. E quando Jonas viu toda aquela situação, ele compreendeu que aquilo tudo estava acontecendo por causa dele, e ele disse àquelas pessoas: eu sei o que está acontecendo, tudo isso está acontecendo porque eu fui chamado por Deus para ir para um lugar e eu desobedeci à voz de Deus. E aqueles homens então tremeram quando ele disse que servia ao Deus dos céus e da terra, quando ele disse que conhecia o único Deus vivo e verdadeiro, e quando ele disse que ele foi capaz de desobedecer a este Deus e andar numa direção contrária à vontade dele. Aqueles homens disseram: você é louco, o que você está fazendo? Agora todos vamos morrer. E Jonas disse: não morram todos por minha causa, joguem-me no mar. E assim você conhece o resto da história. Jogaram Jonas ao mar, imediatamente a tempestade cessou, aquele barco seguiu o seu caminho, veio um grande peixe, engoliu a Jonas, e Jonas foi parar numa praia depois de um longo tempo de oração, de penitência, de arrependimento e de busca da vontade de Deus, para então cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Meu amado, se você está desobedecendo ao chamado de Deus, se você pensa que dormindo, se escondendo de Deus, você pode escapar daquilo que Deus tem para a sua vida, você está muito enganado. Muitas pessoas pensam desta forma e elas estão colocando em risco a sua vida e a vida daqueles que estão ao seu redor. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui nessa noite que tem um chamado de Deus, mas que ainda não despertou para esta realidade. Existe um outro sono muito interessante que a Bíblia descreve, é o sono dos discípulos de Jesus, quando Jesus está no momento da sua paixão, orando no Getsemane. Ele está ali precisando de amigos, ele pede aos seus discípulos que estejam com ele nesta hora tão difícil, mas eles não conseguem por causa do sono. Marcos capítulo 14, a partir do verso 37. Diz o Evangelho: voltando Jesus, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não pudeste vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se de novo e orou dizendo as mesmas palavras, e voltando outra vez, achou-os dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que lhe responder. Quando eu vejo esta cena, eu fico imaginando a quantidade de pessoas que continua na igreja como discípulo de Jesus, mas não consegue vigiar com o Senhor ao menos 1 hora, não consegue ler a Bíblia, não consegue orar, não consegue estar numa reunião como esta sem se desconcentrar, não consegue focar em nada no que diz respeito às coisas espirituais. Muitas pessoas têm dificuldade de concentração, e muitas delas estão experimentando isso no que diz respeito à vida espiritual neste exato momento. Elas não conseguem participar de uma vigília, elas jamais iriam ao monte orar à noite, elas jamais estariam aqui uma madrugada inteira em oração, porque elas simplesmente não conseguem ficar acordadas na presença de Deus. Mas isso não é uma coisa apenas relacionada ao fato de não poderem perder uma noite na presença do Senhor, como é o caso aqui dos discípulos. Eles estavam morrendo de sono, eles estavam muito cansados, embora eles desejassem muito estar com o Senhor e soubessem da gravidade daquele momento, eles não conseguiam
conseguiam, porque as suas pálpebras estavam pesadas, e eles estavam então naquele momento tão terrível da vida e do ministério do Senhor, abandonando Jesus a partir daquela hora. Amados, quando nós não estamos despertos, quando nós não estamos acordados espiritualmente, como discípulos de Jesus, nós somos capazes de dormir nos momentos mais importantes da nossa vida espiritual, isto é um mau sinal. Jesus disse aos seus discípulos: acordem, fiquem vigilantes, esta é uma hora de trevas, o inimigo está se levantando, preparem-se para este momento. Pedro disse: Senhor, eu jamais te deixarei, mas naquela hora ele estava dormindo. Talvez por isso, dentre todos, Jesus o destacou. Jesus disse: Simão, não Pedro, que significa pedra, mas Simão, homem na carne, não está conseguindo orar, não está conseguindo perseverar no espírito. Acorde, homem, porque o inimigo está se levantando, e aquilo que eu te disse vai se cumprir, porque você está dormindo espiritualmente. Quem sabe se Pedro estivesse em vigília ali com Jesus, estivesse em oração com o mestre, ele não tivesse negado o Senhor, mas ele estava dormindo junto com os outros, porque a partir daquele momento todos estavam deixando Jesus sozinho na sua paixão. Amados, quantas vezes nós estamos na nossa vida espiritual agindo da mesma forma, quando nos tornamos negligentes, quando nos tornamos indolentes, quando nos tornamos displicentes com as coisas espirituais. A palavra do Senhor diz em 1 de Pedro 5:8: sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e buscando a quem possa tragar. Esta palavra é uma palavra de advertência para os discípulos que estão dormindo. O Espírito de Deus está falando à sua igreja, e se você é discípulo de Jesus, se você quer agradar ao Senhor este ano, por favor, desperte, comece em nome de Jesus a fazer alguma coisa, porque quando a gente está com sono e quer ficar acordado, a gente tem que ser agressivo. Não se combate o sono de forma tranquila, suave. Se você tem dificuldade de dormir, de ler a Bíblia, e você sente sono, não é deitado na cama com ela que você vai conseguir ler. Você tem que ficar de pé, você tem que ficar caminhando, você tem que ler em voz alta. Quando a gente está com sono, a gente tem que agir de uma forma a que a gente fique desperto. Então, se você está percebendo na sua vida espiritual em 2013 que você dormiu muito, que você relaxou muito, está na hora de você fazer alguma coisa. É o Espírito de Deus quem está falando com você e dizendo: acorde agora, desperte agora, levante-se agora, abra os seus olhos, comece a enxergar o que está acontecendo ao seu redor, porque não há mais tempo para ficar dormindo. Existe uma outra situação interessante na Bíblia, e eu volto ao Antigo Testamento para a história de Sansão. A Bíblia diz que Sansão dormiu, e ele dormiu um sono muito perigoso, e ele perdeu a glória de Deus, a presença de Deus, o melhor de Deus, quando estava dormindo. Em Juízes 16, de 19 em diante, diz assim: então ela, Dalila, o fez dormir sobre os seus joelhos, e mandou chamar um homem para lhe rapar as 7 tranças de sua cabeça. Depois começou a afligi-lo, e a sua força se lhe foi. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando ele do seu sono, disse: sairei como das outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. As 7 tranças representam na vida de Sansão a plenitude do Espírito de Deus. Sansão representa o homem de Deus, a mulher de Deus, que perde a unção do Senhor, que dorme espiritualmente e perde o mover do Espírito de Deus. É o sono da arrogância, é o sono da presunção, é o sono do achar que eu posso, que eu tenho, que eu sou capaz por minhas próprias forças. Esse é o espírito da autoconfiança. E Sansão, então, ele nos braços de Dalila, ali deitado no seu regaço, entrega o segredo do seu poder, abre o seu coração e revela aquilo que ele não poderia dizer a ninguém a respeito da sua força. E Dalila, então, ali enquanto ele está dormindo, executa o propósito do inimigo, que era o de destruir a glória de Deus na vida de Sansão. Quantos homens neste momento estão dormindo com Dalilas? Quantos homens estão deixando a sua casa para dormir e se deitar com Dalilas? Quantas mulheres estão fazendo a mesma coisa? Quantos lares estão sendo destruídos por causa deste espírito?
Quando um homem perde a unção de Deus, ele perde o caráter de Deus, ele perde o caráter de Cristo, ele perde o poder de sobrepujar o pecado. Quando um homem ou uma mulher tentam caminhar na sua própria força, embora sendo filhos de Deus, povo de Deus, não importa. Se você está por sua própria conta, Deus não está mais neste negócio, e o que você está fazendo com certeza vai lhe conduzir à ruína. Foi o que aconteceu com Sansão. Ele se levantou e disse: me livrarei como das outras vezes, mas ele não sabia que já a sua força se tinha ido, que já o poder de Deus o havia abandonado. Ah, queridos, que coisa triste e dolorosa é para qualquer servo do Senhor quando ele perde a unção do Senhor. E isso só acontece quando nós dormimos espiritualmente e permitimos que este espírito maligno de Dalila venha roubar o melhor de Deus nas nossas vidas. Não permita que uma mulher estranha, não permita que este espírito de prostituição, este espírito de adultério, este espírito de divórcio, este espírito de separação, este espírito de destruição, este espírito imundo entre na sua vida e destrua o melhor de Deus que Ele tem para você e para a sua casa, porque muitos neste momento estão pagando um preço muito alto por causa do seu sono espiritual. Existe um outro texto também em Atos dos Apóstolos que fala de um discípulo de Jesus que dormiu enquanto o apóstolo Paulo pregava. Se me serve de consolo nesta noite, lerei esse texto, porque se alguns dormem enquanto pregam, fico feliz de saber que o apóstolo Paulo pregou e um dos seus discípulos dormiu durante a sua pregação. Atos capítulo 20, de 7 em diante, no primeiro dia da semana, tendo nos reunido a fim de partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Ora, havia muitas luzes no cenáculo onde estávamos reunidos, e certo jovem, por nome Eutico, que estava sentado na janela, tomado de um sono profundo, enquanto Paulo prolongava ainda mais o seu sermão, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Tendo Paulo descido, debruçou-se sobre ele e abraçando-o disse: não vos perturbeis, pois a sua alma está nele. Então subiu e, tendo partido o pão e comido, ainda lhes falou largamente até o romper do dia, e assim partiu. Este é o mais longo sermão de toda a Bíblia, e quem pregou foi nada mais nada menos que o apóstolo Paulo. Eu já ouvi alguém dizer: quando há unção no sermão, a gente não dorme. Mas aqui estava um homem de Deus com muita unção, pregando a palavra de Deus, e este jovem estava ali ouvindo. Talvez ele estivesse a princípio interessado, talvez ele tenha ido ali com a melhor das intenções, talvez ele estivesse muito desejoso de ouvir as palavras de Deus que fluíam através da boca e da instrumentalidade daquele homem, mas no meio do sermão ele não foi capaz de suportar, o sono foi mais forte, só que ele estava colocado numa posição muito delicada. Ele escolheu provavelmente aquela janela para pegar uma fresca. Não tinha ar-condicionado como hoje, talvez o dia estivesse quente, aquele lugar estivesse aquecido, as pessoas estivessem ali amontoadas. Ele disse: vou ficar aqui nessa janela, bem no fresquinho. E enquanto ele estava ali ouvindo o sermão e a brisa batia no seu rosto, ele começou a cochilar. Desse cochilo, um sono profundo, e do sono profundo, uma queda. Assim acontece exatamente quando nós, como homens e mulheres de Deus, não somos capazes de dar ouvidos à palavra de Deus, de nos concentrarmos naquilo que Deus está falando, de estarmos conectados, despertos, atentos à voz do Espírito de Deus quando ela fala conosco. Esta aqui é uma figura tremenda e maravilhosa de como nós devemos nos preparar e nos adestrar e treinar cada vez mais os nossos ouvidos e os nossos corações, se queremos verdadeiramente ouvir e receber o que Deus tem para nós, porque existe um trabalhando para que você saia daqui essa noite e nada do que você está ouvindo fique na sua mente ou no seu coração. Existe um desejoso de que você realmente caia num sono profundo e perca completamente aquilo que Deus está querendo trazer ao seu coração nesta hora, porque a mensagem do Espírito Santo nada mais é, nada menos do que: esteja acordado, esteja desperto. Fale com a pessoa que está do seu lado e diga: acorda, meu irmão, desperta, minha irmã, está na hora de ouvir e dar atenção à palavra do Senhor. Eu quero lembrar agora a última experiência de sono de que a Bíblia trata,
nesse contexto de sono perigoso, está em Mateus 25, a parábola que Jesus contou a respeito das virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, Mateus 25, 1, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas, 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, para que as nossas lâmpadas não se apaguem. Mas as prudentes responderam: não, pois de certo não chegaria para todos nós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Esta parábola fala de uma igreja que está despreparada. Fala de pessoas que estão na casa de Deus e que de alguma forma não estão preparadas para a volta de Cristo. Não estão pensando no que vai acontecer no último dia. Talvez porque não creiam, talvez porque não estejam despertas espiritualmente. O fato é que o azeite representa a glória e a presença de Deus na vida de um servo do Senhor. E aquelas que estavam preparadas, elas tinham uma reserva de azeite. Embora todas tenham cochilado, quando chegou o momento que ouviram a voz do noivo, chegou a hora em que elas precisavam estar prontas para as bodas, 5 delas não estavam preparadas, porque o pouco azeite que possuíam estava se acabando. Então elas apelaram para as amigas e disseram: por favor, nos ajudem a completar as nossas lamparinas. Mas aquelas que haviam reservado disseram: não podemos fazer isto, porque senão não vai dar para todas. Nós temos aqui um estoque que vai dar somente para nós. Vão lá na venda e comprem um pouco mais de azeite. E foi nesse caminho, enquanto elas iam comprar o azeite e voltavam, que a porta se fechou. Portanto, essa história fala de pessoas que não terão uma segunda chance, que estão perdendo a grande oportunidade da sua vida. Eu não sei como você chegou aqui hoje à noite, mas eu quero lhe dizer que a vida é feita de oportunidades e de escolhas, e há momentos que nós precisamos agarrar com todas as forças a oportunidade que Deus está nos dando, e a hora de você acordar é esta. Deus está falando ao seu coração: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará, Cristo te esclarecerá, Jesus falará ao seu coração de uma forma tremenda e poderosa. Nós estamos sendo chamados nesses dias a mudar a história das nossas gerações. Nós estamos vendo Deus trazendo esse despertamento aos nossos jovens, e nós estamos orando e declarando: nossos filhos serão discípulos do Senhor. Nós não geramos filhos para que eles se percam no mundo. Nós não colocamos filhos na vida para que eles se tornem ímpios, para que eles se tornem renegados, para que eles se tornem rebeldes, para que eles se desviem dos caminhos do Senhor. Nós criamos filhos para que eles sejam discípulos do Senhor. E mesmo aqueles que não têm filhos, eles precisam ter esse entendimento: nós somos uma geração que precisa ser modelo, que precisa ser exemplo, que precisa ser referência para aqueles que estão chegando. Deixa eu lhe dizer uma coisa: existe um traço genético, um estudo sobre genética hoje que é muito claro a respeito de como nós herdamos características dos nossos antepassados, mas nós não precisamos, na verdade, repeti-las. A ciência avançou a tal ponto de chegar à conclusão de que, embora existam traços e características sobre os quais nós não temos nenhuma ingerência, nós herdamos algumas características físicas e psicológicas de temperamentos dos nossos antepassados. Existem alguns genes que nós podemos mantê-los dormentes, nós não precisamos ativá-los. Eles só são ativados na nossa vida a partir de experiências, a partir de circunstâncias, a partir de situações que vivemos e que ocasionalmente trazem o despertamento destes genes. Alguns desses genes trazem características
muito preciosas, outros trazem características muito perigosas. Por isso, em algumas famílias, nós percebemos alguns tipos de vícios e de hábitos e comportamentos negativos e destrutivos que se repetem em geração em geração. Assim, nós precisamos entender que, como filhos de Deus, como filha de Deus, você é o fim dessa cadeia de maldição hereditária. Você é o fim dessa sucessão de acontecimentos destrutivos na sua família. Você pode se levantar como um fruto novo nesta árvore genealógica para dizer: a partir da minha vida algo novo vai acontecer e as minhas gerações serão abençoadas. Você pode se levantar em Deus, porque agora o sangue de Jesus corre nas suas veias e você tem o DNA daquele que é mais que vencedor, que te faz mais que vencedor juntamente com Ele. Você não precisa ser a repetição dos erros dos seus antepassados. Portanto, se você tem alguém na sua família com histórico de depressão, se você tem alguém na sua família com histórico de qualquer tipo de doença física ou psicológica, ou traço do caráter que seja degenerativo, você pode se levantar e dizer: a partir da minha vida isso não mais acontecerá. Mas é preciso que você tome uma posição e que você interrompa este ciclo vicioso. Isso não vai acontecer se você estiver dormindo, isso só vai acontecer se você se despertar. Em 1874, um membro do conselho diretor de uma penitenciária em Nova York observou que 7 membros de uma mesma família estavam presos naquela penitenciária. Ele ficou intrigado e fez um estudo e retrocedeu a linhagem da família até um homem chamado Max Jukes. Este homem nasceu em 1720. Ele era conhecido na cidade como causador de problemas, beberrão inveterado e sem integridade. Ele se casou com uma mulher semelhante a ele, problemática, e eles tiveram 6 filhas e 2 filhos. 1.200 dos seus descendentes foram analisados e estudados. 310 foram moradores de rua. 180 foram alcoólatras, 160 viciados em drogas, 150 criminosos, dos quais 7 assassinos contumazes. Uma outra família que viveu na mesma época foi estudada. O nome deste homem era Jonathan Edwards, o famoso teólogo e presidente da Universidade de Princeton. Ele nasceu em 1703, casou-se com a sua esposa chamada Sarah, um homem de família, devotado a Deus, que permaneceu casado por 31 anos com a mesma mulher até a sua morte. Eles tiveram 11 filhos, 1.400 dos seus descendentes foram estudados, 14 foram reitores de universidades federais, 66 foram professores, 100 foram advogados, 85 foram autores de livros clássicos famosos, 32 foram juízes estaduais, 66 foram médicos, 80 ocuparam cargos públicos, incluindo 3 governadores, 3 senadores e um vice-presidente. Essa história é a história da vida de qualquer pessoa que decide dizer: a partir de mim a maldição acaba. Você precisa acordar, e você só vai acordar quando você se conectar em Deus. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesta hora, levantar as suas mãos, levantar o seu rosto e dizer comigo: Deus, muda a minha história, muda as minhas gerações. Eu quero fazer diferença, eu quero estar acordado. Não me deixa dormir, Senhor, o sono perigoso. Eu quero dormir o sono dos justos, mas jamais dormir espiritualmente e me esquecer da minha verdadeira identidade. Fala comigo agora, Senhor. Sela esta palavra no meu coração. Desperta-me para um novo tempo, Senhor. Acorda-me, Senhor, para viver o melhor de Deus. Eu tomo posse desta palavra e rejeito agora todo espírito de sono, todo espírito de depressão, todo espírito que me põe para baixo. Em nome de Jesus eu repreendo agora toda maldição hereditária na minha vida, nos meus genes. Eu recebo agora a herança do Senhor. Eu recebo agora a unção do Espírito
Santo que despedaça todo jugo na minha vida e na minha casa. Eu declaro em nome de Jesus que a partir da minha vida, da minha nova história, da minha experiência com Cristo Jesus, gerações serão abençoadas, gerações serão levantadas para servir e glorificar ao nome do Senhor. Eu tomo posse desta palavra de vida, eu tomo posse desta palavra de vitória. Eu estou acordado, Satanás, eu não estou dormindo. Diga para ele: Satanás, eu não estou dormindo, eu estou vigiando, os meus olhos estão abertos, eu estou bem desperto, eu piso em serpentes e escorpiões e declaro agora, em nome de Jesus, nenhuma força do mal, nenhum poder do maligno, praga alguma chegará à minha vida ou à minha casa, porque aquele que venceu, aquele que morreu e ressuscitou, aquele que é o meu Senhor e o meu Salvador, aquele que tem o nome sobre todo nome, é também aquele que me cura, que me restaura, que me abençoa, que me levanta e que me faz prosperar. Bendito seja o nome do Senhor. Aplauda e glorifique com um brado de júbilo aquele que te fez mais que vencedor. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Enquanto eu estava meditando nessa palavra sobre sono, sobre situações de perigo na Bíblia, o Espírito de Deus me disse para orar por aqueles que estivessem aqui hoje à noite e que sentissem necessidade de serem curados. Orar por aqueles que estivessem na casa do Senhor nessa noite, que estivessem enfrentando problemas para dormir. Às vezes as pessoas pensam que dormem, mas na verdade elas não dormem, elas nunca entram no estado do sono reparador, do sono restaurador. Algumas pessoas tomam remédios para tentar dormir, mas esses remédios não levam essa pessoa a experimentar esse tipo de sono. É um sono inquieto, é um sono que não refaz, é um sono que não traz restauração, nem mesmo a sua alma. Eu quero convidar você nessa noite para que você possa vir ao altar do Senhor. Você que de alguma maneira entende que Deus está falando ao seu coração mais do que isso, que você precisa não somente ser curado na sua integridade física, na sua integridade psicológica e emocional, mas você precisa também ser abençoado espiritualmente e que você não quer passar o ano de 2014 dormindo, você não quer de forma alguma estar desconectado daquilo que Deus está fazendo no meio desta geração. Você que quer ser relevante, você que quer assumir uma posição nos planos de Deus, você que quer nesta noite responder ao chamado de Deus. Talvez você tenha se identificado com Jonas, quem sabe você se identificou com um daqueles discípulos que estava lá no Monte das Oliveiras dormindo. Você pode ter se identificado até mesmo com Eutico, que caiu lá do 3º andar. Talvez você tenha entrado aqui precisando de restauração, precisando restaurar o seu relacionamento com Deus, precisando se reconciliar com Deus. Talvez você já esteve na igreja, na casa do Senhor, andando bem nos caminhos do Senhor, mas por algum motivo você dormiu, você cochilou, você deixou o inimigo entrar. O inimigo semeou alguma coisa ruim na sua vida, semeou alguma coisa ruim. Enquanto você dormia, ele trouxe uma semente ruim, uma larva, alguma coisa daninha, alguma coisa que destruiu o jardim de Deus na sua vida. Eu quero convidar você nessa noite, amado, amada, não saia daqui sem vir ao altar do Senhor, sem dizer para Ele: Pai, é nessa noite, é nessa hora, é aqui neste altar que eu estou sendo curado, que eu estou sendo liberta, é aqui neste altar que o Senhor está fazendo uma obra tremenda na minha vida. Eu não vou voltar para casa do mesmo jeito, porque eu creio num Deus de poder, eu creio num Deus que opera maravilhas, eu creio num Deus que fala. O Senhor usou o seu servo, o Senhor usou o seu ungido nessa noite para falar ao meu coração, e essa palavra, meu Deus, ela não vai voltar
voltar vazia na minha vida, porque a partir de hoje eu me posiciono, eu me levanto, eu acordo, eu me desperto de todo o sono espiritual e eu rejeito agora toda a obra do inimigo que tentou me paralisar, que tentou me destruir, que tentou me afastar dos teus caminhos. Pai, eu oro neste momento por aqueles que vieram ao teu altar precisando de cura, por aqueles que estão precisando dormir um sono profundo e reparador, o sono dos justos. Eu oro por aqueles que entraram aqui, Senhor, vivenciando problemas tão terríveis que não têm conseguido, Senhor, conciliar o sono à noite, não têm conseguido dormir em paz. Como diz a tua palavra, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Eu declaro agora paz ao teu coração, eu declaro sono reparador, eu repreendo a insônia da tua vida, eu declaro agora saúde ao teu corpo físico, saúde às tuas emoções, saúde à tua psique, a tua alma está sendo curada agora. A mão poderosa do Senhor está tocando em sua vida e trazendo cura. Mas eu quero te dizer algo da parte do Senhor. Se você está aqui no altar do Senhor em pecado, se você está aqui no altar do Senhor porque você dormiu, porque você cochilou, porque você caiu, meu amado, minha amada, não é uma oração de cura que vai mudar a tua história, é um posicionamento em Deus. Por isso levante-se agora espiritualmente e diga: a partir de hoje nunca mais, a partir de agora nunca mais, eu tomo posição em Deus e quero estar este ano conectado, quero estar desperto espiritualmente, quero estar acordado e vigilante. O inimigo não vai mais me enganar, o inimigo não vai mais roubar o melhor de Deus da minha vida. Eu me posiciono espiritualmente e rejeito agora toda a obra do inferno na minha vida e no meu caráter, em nome de Jesus. Pai, eu oro por estes que estão aqui fazendo concerto contigo, que estão restaurando a sua aliança com o Senhor, que estão dizendo: este ano não será igual ao ano passado, não viverei em pecado, não estarei aninhando no meu coração estes pecados ocultos que têm me prendido espiritualmente, não darei lugar ao diabo na minha vida, não darei lugar às dalilas na minha vida, não deixarei o inimigo roubar a unção de Deus, não deixarei o inimigo roubar o destino que Deus tem para mim, não deixarei o inimigo roubar o chamado que Deus tem para minha vida. Pai, nesta hora, em nome de Jesus, eu oro para que seja derramada uma unção poderosa neste altar, que traga restituição àqueles que chegaram aqui caídos, fracassados espiritualmente, dormindo espiritualmente, porque é tempo de despertar. E nós louvamos o teu nome por esta palavra e recebemos nesta hora a tua unção que nos vivifica e nos capacita, em nome de Jesus. Levante as suas duas mãos, levante o seu rosto e diga comigo: Pai Celestial, Pai Celestial, eu tomo posse nesta hora, desta santa palavra, e mais uma vez declaro, pela unção do teu Espírito, que foi ministrada à minha vida, que toda a obra do inimigo, que me fazia dormir espiritualmente, foi destruída, foi quebrada, foi anulada, em nome de Jesus, porque eu me posiciono, porque eu tomo posse, porque eu decidi nessa noite acordar deste sono espiritual. Eu recebo o melhor de Deus, e as minhas veredas, os meus caminhos, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, porque Deus vai fazer coisas melhores e maiores na tua vida. Aplauda bem forte ao Senhor, diga glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar, abençoado, abençoada. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Compreendi o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu quero mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Cantar essa canção. Vem o Senhor minha vida oferecer, diga isso a Ele de todo o coração, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta
oferecer como oferta de amor, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Sei disso, Senhor. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu quero mais e mais estar ao teu lado, Senhor, pois pra te adorar, pois pra te adorar, Jesus, foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer e faça o que está em teu coração, e que a cada dia